contratual foi estabelecido o prazo de 90 dias, que poderia ser prorrogado mediante termo aditivo. Os contratos evoluíram à seção de contratos e convênios, que procedeu às devidas informações na folha 553 e 554, posteriormente encaminhado ao Ministério Público, especial que oficia junto a esta Corte de Contas, o qual emitiu o parecer número 1291 de 2016, opinando pela regularidade do processo licitatório e do respectivo contrato sobre o aspecto das folhas 560 e 561. Então, voto eu pela anotação e pelo registro do presente processo licitatório, bem como dos contratos firmados da forma para fins de direito. B, pela comunicação ao gestor da Prefeitura de Arapiraca e para a devida ciência. E juntada dos pareceres à prestação de conta do município, exercício 2013. Com a palavra, doutor Enio. Também na forma do parecer exarado nos autos, parecer 1291 de 2016 da 6ª Procuradoria de Contas, o Ministério Público opina pela regularidade do contrato. Em discussão, processo relatado. Em votação, conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, excelência. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro substituto Alberto. Com o relator, senhora presidente. Aprovado. Sem mais pauta. Pela ordem, para relatar, o conselheiro Anselmo Brito. Senhora presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que oficia nesta Corte de Contas, especialmente neste plenário. Excelências, trago inicialmente processos em que gostaria de falar os números. É processo 5429 de 2006, prestação de contas do gestor de Gaci, 2005, processo 4712 de 2009, prestação de contas do gestor de Campestre, 2008, 1498 de 2003, prestação de contas do presidente da Câmara Municipal de Japaratinga, 2002, 5595 de 2012, que é prestação de contas do gestor de São Sebastião, exercício 2011, – 4597 de 2006, prestação de contas do gestor ou gestora de Mar Vermelho, 2005, e também processo 6075 de 2013, prestação de contas do gestor também de São Sebastião, exercício financeiro 2012. Excelências, esses processos, eles são processos adiados e que, na verdade, citei todos os números, é que os processos, em sua análise, foram encontradas situações que ainda merecem esclarecimentos e outras de falta de envio de documentação obrigatória. Como se trata de prestação de contas de gestão, desculpa, de governo, para que possamos trazer o voto de mérito, sobretudo embasado em situações firmes, concretas, nós aqui apenas estamos convertendo em diligência para que a gente possa, para que o gestor possa complementar e ou encaminhar as informações faltantes. Basicamente é isso. E quais seriam essas informações? É algo que se repete na maioria dos processos, o não cumprimento do limite mínimo de educação, saúde, a falta de confirmação dos valores do ODécimo encaminhados à Câmara, no caso daqueles que digam respeito às prestações de contas do Executivo. Aqui tem uma de gestão, que é a da Câmara, nesse caso, o atendimento daqueles vários limites com gastos de pessoal com relação à Câmara Municipal. Em outros casos, também, decorrente limite constitucional, a não aplicação do limite mínimo do Fundeb, ou, no caso, onde se aplicar aqui Fundef,
dentre outras situações de menor importância, mas que precisam de esclarecimentos. Em algum deles, inclusive, esse mais recente de 2012, é a questão que trata especificamente do controle interno, porque, segundo nossos normativos, a sua não instituição, a sua instituição defeituosa e ainda a documentação parcial encaminhada, por si só, em regra, já seria motivo de reprovação das contas. Mas, para que possamos ter todas as informações e possamos nos debruçar sobre um processo devidamente instruído, estou convertendo o feito em diligência para as medidas que se fizerem necessárias. Basicamente os termos do meu voto, senhora presidente. Conselheiro, esses processos eles foram adiados da sessão passada, isso. Para a data de hoje. São todos 6 processos. Ok. Então, com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhor conselheiro relator. Pode ser. Pode ser. Ouvindo atentamente a sua manifestação, Vossa Excelência, eu verifico que, na verdade, a Vossa Excelência está sugerindo 2 providências diferentes. Em determinadas situações, Vossa Excelência vai pedir esclarecimentos ao gestor sobre eventuais falhas encontradas na prestação de contas dele. Nessas situações específicas, em que vai ser pedido esclarecimentos ao gestor sobre eventuais falhas encontradas, o Ministério Público opina no sentido de que as diligências sejam aprovadas por esse plenário. Em outras situações, Vossa Excelência coloca diligências para requisitar documentos. Nesses casos, eu entendo, e a legislação, além do meu entendimento, também dispõe a respeito, a Lei número 8159, de janeiro de 91, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e dá outras providências. Em seu artigo 1º, que é o capítulo das disposições gerais, a lei reza o seguinte, vou fazer a leitura ipsis literis. É dever do poder público a gestão documental e proteção especial a documentos de arquivos como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. No capítulo 2º, no artigo 7º, também acho relevante fazer a leitura. A lei também reza o seguinte: os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. Tendo em vista, para além do meu entendimento, o que reza a legislação, eu entendo que pedido de informações, como o dever de guarda do documento é do órgão público, que a diligência seja feita ao atual gestor do órgão para que apresente a documentação a este Tribunal de Contas e que, nesses casos, seja excluída a diligência ao gestor, então responsável pela prestação de contas. É essa a manifestação. Em discussão, processo oral relatados. Senhor presidente, novamente, eu realmente ainda não entendia que se presta esse tipo de discussão, não sei se presta ao interesse público, mas a minha pergunta que faço a Vossas Excelências: de quem é o dever de prestar contas? Como que eu vou terceirizar responsabilidade? Mais uma vez aqui faço uma pequena comparação, a título só de argumentação, que não se trata disso, a nossa matéria de julgamento. Vamos dar responsabilidade sem débito, onde o gestor tem débito de prestar contas e tem a responsabilidade de remeter no prazo adequado toda a documentação completa. Primeiramente, foi alegado que era uma questão, em discussão anterior, de lapso temporal. Agora, aqui, nem isso está sendo alegado. Então, dá a entender que, se o gestor de 2016 já saiu e não prestou contas, eu devo solicitar a documentação do gestor atual. Imagino, senhor conselheiro Otávio Lessa, Vossa Excelência não prestou contas de 2016. Há um exemplo, Excelência. Vamos pedir toda a documentação da gestora
atual, que seria a Conselheira Rosa, qual seria a utilidade útil disso? Ela ia ser sancionada por Vossa Excelência não ter a documentação ou ter elaborado a sua prestação de contas, embora ela possa ter alguns documentos da guarda do tribunal, até pela continuidade. Não vou nem falar do princípio da continuidade de serviço público, que isso envolve outras nuances, mas pela própria questão de funcionamento contínuo do órgão, me parece bem estranha essa posição. E também aqui eu quero até louvar o Ministério Público pela a questão de evolução do seu pensamento, que aqui, de fato, eu tenho os processos posteriores a 2010, mas, veja só, aí eu acredito que nós vamos atuar com bastante segurança. O Ministério Público também agora está se manifestando em processos de prestação de contas e de inspeção em loco anteriores a 2010. Então, que realmente isso vire uma praxe, porque até então isso não existia. E Vossas Excelências, eu acho que concordam comigo com relação a isso. Outra situação. Prestar contas. Excelências, é um dever constitucional. É muito diferente de eu solicitar uma informação em qualquer outro caso de determinado órgão ou do gestor. Mas a solicitação da documentação é em virtude da omissão do dever de prestar contas. Não estou afirmando que ele não prestou contas, prestou, e isso ainda é um outro argumento mais forte, que ele prestou, mas prestou incompleto, de forma incompleta. Está faltando documentação que ele deveria ter enviado na época. Não enviou. Inclusive, mais uma forma aqui de se louvar também, aqui o princípio genérico do devido processo legal, e chamemos o gestor dos autos. Se ele entender que quem deve prestar, como entende o Ministério Público através dessa lei federal, que entendo se aplica a outras paragens, mas não ao dever constitucional de prestar contas. Aqueles lá do artigo 71.1, 71.2, senão daqui a pouco nós vamos estar aqui debatendo outras questões que fogem de nossa alçada. Assim, Excelência, eu não vejo, posso até, e inclusive acho que em alguns têm, até solicitar alguma documentação do gestor atual, como disse na sessão passada, que aderia com maior tranquilidade. Embora, se esse gestor não der informações, ou dizer que não as tem, o que é que nós vamos fazer? Arquivar os processos? Vamos passar por cima de nossa competência e, sobretudo, do nosso mistério constitucional? Eu confesso aos senhores que, a par dessa evolução, a par dessa até concessão, no meu entender, ainda entendo que não devamos abrir mão de nossas competências constitucionais. É como eu observo, e aqui eu não estou fazendo, aí sim, juízo de valor e nem doutrinário com relação à prestação de contas, tomada de contas, seja ela qual for. Mesmo que tenhamos dispositivos expressos tratando disso. Então, Excelências, e tem uma outra coisa, o dever de nós atuarmos de ofício é uma outra situação. É o nosso ponto de diferença com os órgãos julgadores do Poder Judiciário. É a possibilidade, e acredito que até a obrigação que temos de agir de ofício. Pensem que atividade estéril é essa de nós não podemos agir de ofício solicitando as documentações necessárias, para que podemos trazer aqui um processo instruído, pelo menos até onde puder ser instruído, e decidirmos sobre situações concretas, autuadas, respeitando ainda mais
o princípio da verdade real, da verdade material. Então, Sua Excelência. vamos à discussão pela ordem, conselheiro Otávio. Eu queria fazer um comentário seguinte. Eu acho que como o conselheiro Anselmo falou, aqui estaria até dando assim, ele deu o exemplo de nós aqui dentro do próprio tribunal. Mas reavaliando a colocação do doutor Enio, na praticidade que eu estou entendendo isso, e na sessão passada eu entendi com mais firmeza, quando o conselheiro Anselmo até aceitou a sugestão de fazer a citação dos dois, do que entrou e que saiu. Eu queria evoluir da seguinte forma: eu acho que quem saiu, na verdade, ele só vai tomar ciência. Efetivamente, ter como realizar aquela diligência é difícil, até se for politicamente, se for o adversário, é difícil. O cara chega, infelizmente, é a cultura. Esse é o primeiro problema. Eu acho que a gente poderia evoluir, conselheira Selma, aí é uma coisa que a gente está... as diligências, e aí a gente está praticando isso de uma forma que está facilitando, por exemplo, as diligências ser feitas monocraticamente, porque as diligências, ela evita, por exemplo, ela não vindo para o plenário, já teria sido feita a diligência, já teria, de uma forma ou de outra, ou ele não teria atendido, e a pessoa tomou ciência, o gestor antigo, e estaria fazendo as ações dele para tentar cumprir. Né? Porque não necessariamente, e aí, voltando à praticidade e vivendo a realidade nossa aqui, não todos os gestores, ele entende a legislação com tanta, vamos dizer, precisão. Existe uma deficiência com relação a isso, existe, na minha visão, uma falta de pré-requisito para que os gestores possa dirigir um município. E esse pré-requisito que existe dificulta, às vezes, se ele não sabe, é difícil ele querer cobrar. Se e aí a discussão que eu estava colocando para os alunos aí hoje, se a gente não tem as pessoas, efetivamente, de novo, a gestão pública, para que possa ajudar os gestores, a gente vai ter sempre essas falhas. Eu acho primeiro, eu acho que a gente deveria manter as decisões monocráticas de diligências diretas nossa, para que a gente possa já trazer tudo já dentro do que foi apurado. Concordaria, a termo de ciência, efetivamente, que os dois fossem comunicados, mas sabendo efetivamente que quem saiu, só se for muito politicamente ligado, vai ser difícil dele conseguir aqueles documentos. Mas, obviamente, ele vai ter, eu acho importante citá-lo, porque ele que vai ser sancionado, com os problemas que vinham a decorrer do julgamento. Então, ele não pode também dizer depois que não tinha conhecimento. Mas a efetivação da solução do problema, ela só vai existir pelo gestor atual. Não tem possibilidade de ser... Devido ao processo legal. Sim. Como é que eu estou sancionado, teve minha coisa rejeitada, eu nem fui chamado aos autos. Então, eu acho que para citar, para ele ter conhecimento. Agora, a efetivação, eu acho que tem que ser exclusivamente ao atual, porque o anterior não tem condição. Senhor conselheiro, permita-me. Pois não. O senhor fala, eu nem aventei para essa questão política de um bom ou de um mau relacionamento. Mas mas na prática parece-me que é isso que acontece. Mas veja só, nós, a rigor, não podemos pensar em decidir assim, é fato. Agora eu vou aqui corroborar, inclusive, a importância da lei citada pelo Ministério Público. Até porque, Vossa Excelência, vai ser citado um exemplo, ou eu, para prestar esclarecimentos ou dar algum tipo de documentação. Se eu sei, pelo menos assim, Excelência, aí eu discordo um pouco do senhor naquela questão do gestor lá não estar apto a fazer várias medidas que o cargo em si exige. Tudo bem, vamos aceitar que seja assim, mas ele tem o dever de formar uma equipe que lhe dê esse suporte. Sim, não tem dúvida. E, inclusive, qualquer falha de um deles pode respingar em sua gestão. Como respinga? Vossa Excelência sabe isso do dia a dia da prática. Então, ele sabendo disso, que o órgão gestor é obrigado,
em guardar as documentações solicitado, qual é o comportamento natural? É solicitar ao órgão gestor aquelas informações. Eu acho que Qual seria o efeito prático do órgão gestor não as ter também? aí se ele não, se o gestor atual disser que não tem, e a pessoa lá disser que aí vai ser um problema de ser julgado do jeito que está. Exatamente. Vossa Excelência vai trazer o processo do jeito que está e ser julgado. Nem o anterior se manifestou, nem o que está atual se manifestou. Nos dispositivos do Entendeu? voto tem Agora, exatamente isso como nos outros. Eu acho Caso que não haja manifestação, que os autos vão ser trazidos à deliberação no estado em que se encontrarem, mesmo porque já existe um quê de análise prévia a respeito, por isso identificamos tudo isso, Excelência. Muito obrigado pela parte. É só com relação só com relação à decisão, porque eu acho que a gente tirava essa discussão na hora que o conselheiro Selmar, e uma sugestão que Vossa Excelência aí, que cada um, era realmente que essas decisões monocráticas com relação a Vossa Excelência já fizesse direto, sem já trouxesse o processo, de acordo com o que Vossa Excelência entende, com os documentos, porque eu acho que isso aí é a minha visão. Resumindo. Permita-me responder essa indagação, porque Vossa Excelência não é a primeira a fazer, o conselheiro Fernando sempre fala isso, o Ministério Público também já alertou em outras ocasiões. Excelências, eu só estou fazendo cumprir o artigo 17, nossa lei orgânica. Por mais que nós deliberemos, podemos deliberar sobre tudo, mas eu estou fazendo cumprir a lei. É por isso que eu trago a plena. Vamos continuar a discussão. O conselheiro Alberto, substituto, pretende se pronunciar. Eu acho que pediu a palavra. Depois eu quero ouvir também o conselheiro substituto Sérgio, que também quer se pronunciar. Eu acho que é interessante essa discussão. Então, com a palavra, o conselheiro substituto Alberto. Obrigado, senhor presidente. Olha, um ponto básico é que a responsabilidade é pessoal, né? Então, se a responsabilidade é pessoal e na prática desse procedimento que o atual gestor diga que ele não tem isso, não tem aquilo, quem é que será responsabilizado? O prestador de declaração das contas, o anterior, né, que não está. Então, eu vejo, entendeu, como básico a citação do gestor que prestou contas. Agora, temos também o que? Paralelamente à questão da guarda do documento, temos o acesso à lei de acesso à informação, né? Temos o contraditório e ampla defesa, não é isso? Então, isso não vejo como não tem de ser citado o gestor prestou conta, porque, afinal de contas, que a eventual sanção vai ser para ele. E ele pode, inclusive, em uma eventualidade de uma eventual sanção e ele não ter sido citado, alegar nulidade. Né? Isso é um ponto que eu acho fundamental. Agora, temos também a questão, às vezes, da transição, porque na transição de governo, o atual gestor é que presta contas pelo anterior. Mesmo assim, a responsabilidade é do anterior. Então, eu não vejo como não citar. E, inclusive, com a lei de acesso à informação, com todos esses mecanismos de ampla defesa contraditório, como o conselheiro Otávio Lessa falou, caso ele não obtenha de quem tem a guarda dos documentos, que é o gestor atual, ele tem, inclusive, como comprovar que não teve acesso. E, assim, justificar no processo, né? E ter o resguardo dos seus direitos e garantias. Então, eu não vejo como deixar de citar o gestor que prestou contas, mesmo que, paralelamente, eventualmente, venha e mesmo assim, alternativamente, caso ele negue, diga que houve obstrução e prove, né? E prove que houve obstrução, aí sim nós teríamos tal. E um caso talvez extra seria o caso da transição, que o gestor atual, se não for, né, não tem a vida de reeleição, é que presta, na realidade ele apresenta, ele apresenta a prestação de contas pelo outro. E pode acontecer de ter equívoco, às vezes até, infelizmente, na nossa cultura, propositalmente, né, para prejudicar o anterior, sei lá, tudo acontece na nossa cultura, infelizmente ainda não estamos evoluindo nesse sentido, né? Então, essa é a minha posição também. Com a palavra, o conselheiro substituto Sérgio Maciel.
Senhora presidente, eu já havia me manifestado na última sessão a respeito desses questionamentos sobre a citação e audiência dos responsáveis. Eu gostaria de, já que está em discussão, trazer novamente, digamos assim, o meu entendimento sobre o caso, até mesmo pela minha experiência de que eu trabalhei em outro Tribunal de Contas. Então, assim, trabalhei instruindo os processos. Então, de certa forma, eu pelo menos tenho essa experiência de um outro órgão de controle. Eu acho que, como eu falei antes, eu acho que está havendo uma confusão sobre a responsabilidade. Primeiro, vou dizer o caso prático. O gestor, aí nesse caso, nessa instrução, essa audiência, citação, para encaminhar informações e documentos ao tribunal, é de responsabilidade do atual gestor. O nosso regimento interno, as nossas resoluções obrigam o gestor, o atual gestor, encaminhar esses dados e informações. Inclusive, é esse gestor que detém a guarda, né, desses documentos, dos bancos de dados, dessas informações. Então, esse gestor atual que está obrigado a encaminhar, seja de uma gestão anterior, seja dessa ou de outra. O gestor da época, o administrador, a qual prestou contas, que é o responsável pelas contas, ele vai se manifestar nos autos no momento correto. Quando ele for citado para apresentar o contraditório, a sua defesa, e aí ele vai buscar os documentos, se for necessário, para esclarecer alguma irregularidade. Então, nessa fase, na fase do contraditório, da ampla defesa, do responsável pelas contas, a qual está se apreciando, é nessa fase que aí ele vai trazer os esclarecimentos, as justificativas e, se for o caso, os documentos que ele vai lá, solicita em qualquer órgão público, sempre com amparo na lei do acesso à informação, e aí ele traz. Agora, nesse momento, se houver alguma dúvida, se houver omissão de informações, omissão de documento, quando ele encaminhou a prestação de contas, aí quem tem que encaminhar isso aí, inclusive o regimento, os regulamentos do Tribunal de Contas, obriga o atual gestor, não é o gestor anterior. Se ele não encaminhou qualquer documento na época, não prestou as informações que são exigidas nos regulamentos do tribunal, no regimento interno, em qualquer outra norma, lei, constituição, ele deve ser, nesse caso, prejudicado em relação a isso. Se o atual gestor não trouxer essas informações, não trouxer esses documentos, o prejuízo é dele que não encaminhou. E que agora, no momento oportuno, no momento do contraditório, da ampla defesa, que aí sim é a citação, aí ele vai trazer esses documentos, essas informações. E não agora, isso é um absurdo a gente solicitar que um gestor que, por exemplo, administrou um fundo contábil, ou então uma outra entidade qualquer, uma autarquia, né, uma prefeitura, lá em 2002, como houve um caso aqui, solicitar que ele agora traga esse documento aqui para o tribunal, que ele traga, por exemplo, a lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias. Ele guardou isso no bolso, levou numa pastinha para casa. Isso aí, para mim, é um absurdo isso aí, solicitar isso daquele gestor. Pois bem, então, esclarecendo, assim, melhor, eu acho isso um equívoco, tá? Essa responsabilidade continua pela prestação de contas e as irregularidades eventualmente apuradas, verificadas nessas contas, continua sendo do administrador da época, ele é o responsável. Agora, o responsável por atender diligência do tribunal é o atual gestor, como bem lembrou o Ministério Público, que eu acompanho. Penso que é o
o correto. E queria aqui também fazer uma referência à solução dada pela conselheira Ana Raquel, embora ela não esteja aqui, de encaminhar essa diligência para os 2 gestores. Também não é razoável isso, não é a melhor solução. Imagina os 2 gestores solicitando as mesmas providências para os 2, os mesmos documentos, mesmas informações. Então pode vir coisas desencontradas, ou então vem as mesmas informações, os mesmos documentos, o tribunal vai juntar os 2 documentos. Então é um desperdício de tempo, é antieconômico isso aí, porque às vezes tem que produzir cópias, tem que gastar dinheiro com o correio para enviar. Então não acho também a melhor solução. E aqui não é questão de encontrar a melhor solução, é a solução legal, normativa do ordenamento jurídico, que é o atual gestor prestar essas informações e documentos. Então, eu acho que o tribunal realmente tem que rever essa questão de obrigar o gestor, à época, correr atrás desses documentos, às vezes documentos que nem existem, então deixar na oportunidade correta ele se manifestar. Então, senhora presidente, era isso que eu queria esclarecer, até mesmo para ajudar aí no debate. Senhor presidente, permita-me. Com a palavra, conselheiro Anselmo. Eu não vou realmente debater absurdos, é fato, mas também não vou debater achismo. Eu só queria, como fez o ilustre membro do Ministério Público, citar o artigo 17 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, o nosso Tribunal de Contas. Artigo 17. A decisão em processos de prestação e tomada de contas pode ser preliminar ou definitiva. Aqui a redação está um pouco limitada, porque existe outro tipo de decisão que a gente encontra na lei mais para frente. Mas seja como for, artigo 1º. Preliminar é a decisão pela qual o relator, este conselheiro, ou o tribunal, nós, antes de pronunciar-se quanto ao mérito das contas, resolve sobrestar o julgamento, ordenar a citação ou audiência dos responsáveis ou ainda determinar outras diligências necessárias ao saneamento do processo. Isso aqui está expresso em nossa lei orgânica. E eu não vejo como é que a gente pode avançar e desconsiderar o que está previsto em lei para ficarmos aqui pensando situações que deveriam ser, o que são, ou coisas que se acham. Se formos entrar em discussão de tomada de conta, prestação de contas, e se formos entrar nessa discussão, eu gostaria de pedir aos colegas e à paciência de todos, que eu gostaria de pegar aqui alguma doutrina que eu lembro de cabeça, mas queria citar por extenso, para ver aonde é que está o equívoco nas concepções, nos conceitos, inclusive do Ministério Constitucional, desse Tribunal de Contas, de responsabilidade e outros assuntos afins, senhora presidente. Senhora presidente, uma questão de ordem. Com a palavra, o Ministério Público. Questão de ordem. O conselheiro relator Anselmo Brito citou o Ministério Público e falou sobre um dispositivo da Lei Orgânica do Tribunal. E o Ministério Público, na qualidade de defensor da ordem jurídica perante esse tribunal, quer fazer algumas considerações sobre esse dispositivo especificamente. O tribunal, existe a decisão preliminar do tribunal. Está aqui, exatamente o que o conselheiro Anselmo Brito leu. Preliminar é a decisão pela qual o relator ou o tribunal, o relator não fez monocraticamente. Nesse caso, ele trouxe a plenário. Então, a decisão não é mais do relator, a decisão é do tribunal. Então, não tem visto que eu traga. Desculpe, não, só questão de ordem, desculpe, por favor. Deixa para concluir o Não, perfeitamente. do Ministério Público. Senhora presidente, o conselheiro Anselmo Brito, ele costuma, em algumas manifestações do Ministério Público, interromper. Eu pediria encarecidamente ao conselheiro que deixe o Ministério Público fazer as suas considerações, a sua manifestação. Pedir à presidente que zele por essa prerrogativa do Ministério Público,
E eu não quero entrar em polêmicas, em discussões, eu quero colocar a posição do Ministério Público sobre a perspectiva do Ministério Público, que age com independência funcional. Então, eu pediria à presidência que zelasse pela prerrogativa do Ministério Público em poder fazer a sua manifestação de forma sem ser interrompido. Doutor Enio, Senhora Presidente, eu já apresento as minhas desculpas por ter aí atravessado a fala do Ministério Público. Não vai voltar a acontecer, Excelência. Então, vamos manter a ordem, vamos ouvir agora o Ministério Público para termos um melhor esclarecimento, tá? Que até acho que vai nos auxiliar os demais conselheiros para tomarmos essa decisão. Então, fica com a palavra, doutor Enio. Escusas aceitas, conselheiro Anselmo Brito. Pois bem, novamente o dispositivo, e aí eu vou ler o caput do artigo 17, fala o seguinte: a decisão em processo de prestação de contas e tomada de contas, ela pode ser preliminar ou definitiva. Esses processos são os processos que o conselheiro relator está trazendo a plenário. O artigo 1º ela fala o seguinte: preliminar é a decisão pela qual o relator ou o tribunal, antes de pronunciar-se quanto ao mérito, resolve sobrestar o julgamento. E aí, a própria lei fala de medidas diversas. Sobrestar o julgamento, ordenar a citação, ou, isso é importante, audiência dos responsáveis, ou ainda determinar outras diligências necessárias ao saneamento do processo. O dispositivo da lei orgânica do tribunal não fala que essas medidas são tomadas ao mesmo tempo. O conselheiro Anselmo Brito, ao instruir esse processo, que poderia fazê-lo monocraticamente, mas não quer fazer, está trazendo a pleno, ele está misturando as diversas providências que a legislação estabelece. No meu sentir, se ele quer carrear aos autos documentos e informações para fazer o seu juízo de valor sobre o mérito processual, por isso que a decisão é preliminar, porque é uma preliminar de mérito. A decisão preliminar, ela tem que ter uma utilidade ao julgamento do mérito do processo. Então, ele pode fazer isso tudo. Agora, salvo o melhor juízo, no entendimento do Ministério Público, e eu, enquanto estiver oficiando aqui no plenário, no exercício da competência que me foi atribuída constitucionalmente, eu vou zelar sob a minha avaliação do que eu considero ordem jurídica. Eu não estou adstrito a posicionamentos anteriores. É um processo que não tramita pelo Ministério Público. Se tramitasse, seria distribuído para os procuradores responsáveis. E eu, respeitando a independência funcional dos procuradores, eu iria aqui defender o posicionamento de cada um. Mas os processos não foram. Eu não posso pedir vistas desse processo, porque não há previsão legal para vistas do Ministério Público. Tanto que, quando o fiz na sessão anterior, eu solicitei ao conselheiro relator que, se possível, tirasse os processos de pauta e encaminhasse ao Ministério Público. Ele o fez, poderia não aceitar. Como o conselheiro Anselmo, naquela situação, disse que não tinha previsão regulamentar para que os processos fossem ao Ministério Público. Mas o relator entendeu pertinente encaminhar. Eu suscitei uma questão com essa questão que é relevante no processo. Prescrição, decadência. Não estamos discutindo prescrição e decadência aqui, eu sei. Mas sempre que eu me manifestar nesse plenário, eu vou me manifestar seguindo os princípios que me atribuem um poder-dever de zelar pela ordem jurídica. E eu não estou pedindo ao conselheiro relator, ao conselheiro Fernando, ao auditor Sérgio, nunca pedi que se manifeste de acordo com as convicções do Ministério Público. Deixa o Ministério Público colocar suas razões, discutam vossas excelências, cada um no seu papel, e julga. Não pode ficar, cada polêmica dessa é da dialética processual.
Concordo com o que sustentou o auditor substituto, conselheiro substituto, e aqui eu quero fazer uma digressão sobre isso. Estamos estudando uma medida para fazer valer o dispositivo da legislação que fala que o auditor, mesmo quando não está substituindo, ele exerce atribuições da judicatura. O doutor Sérgio sabe, já estivemos conversando sobre isso, e ele sabe que o Ministério Público vai adotar medidas para se fazer cumprir a Constituição. E é dessa maneira que eu venho atuando, desde que assumi as funções para o qual fui designado constitucionalmente pelo governador do Estado. E vou fazer. E não estou pedindo que no julgamento o tribunal acolha sempre a posição do Ministério Público. Eu quero ser só ouvido. A lei me garante ser ouvido. Essas medidas, elas não são simultâneas. Essas medidas preliminares visam o saneamento do processo. Se eu quero trazer documentos ao processo, eu vou fazer a medida adequada para trazer os elementos ao processo. Qual é a medida adequada? Eu vou, no exercício da atribuição do tribunal, de exigir do jurisdicionado a apresentação de documentos que são, por lei, dever de guarda do órgão público. Eu faço essa providência, fiz a providência, não estou satisfeito, ou chegaram os documentos e detectei ilegalidades na conduta do gestor, que prestou contas ou que não prestou contas. Detectei ilegalidades na conduta do gestor, aí sim, eu vou adotar uma outra decisão preliminar. Notifico o gestor, detectei isso. Formulo as irregularidades às quais ele está sendo imputada responsabilidade. Ele vai se defender, o processo vai ao Ministério Público, o Ministério Público faz sua análise e vem a julgamento. O conselheiro Anselmo Brito, não estou pedindo que Vossa Excelência concorde com o Ministério Público. Ao meu ver, está numa decisão confundindo os institutos sobre decisão preliminar. E, para além disso, está trazendo vários processos em que está misturando uma coisa com outra. Em determinadas situações ele não entregou um documento, em outras não entregou no prazo legal, em outras foi detectada ilegalidade. Calma lá. A Constituição fala em desenvolvimento regular do processo. O tribunal precisa adotar procedimentos que tornem a decisão do tribunal, ao final, uma decisão sólida juridicamente. Senão, o que vai acontecer é que quando tomarmos decisões aqui nesse plenário e o gestor se sentir prejudicado, ele vai ao judiciário. O judiciário não pode sindicar o mérito da decisão do tribunal, mas o judiciário pode sindicar a regular tramitação do processo. O tribunal precisa se debruçar urgentemente sobre essas questões. E, senhora presidente, senhores conselheiros, com todas as vênias do conselheiro relator, o Ministério Público não concorda com esse tipo de diligência que está sendo tomada de forma misturada, sem obedecer às necessárias providências para o saneamento do processo. O conselheiro aqui, ele é responsável por sanear o processo. Sanear o processo é você conduzir o processo de uma forma que a decisão final ela seja válida, regular e útil. Por isso, o Ministério Público entende que para realizar essas diligências, o conselheiro Anselmo precisa melhor instruir os processos, separar o que é uma coisa da outra e, num rito processual adequado, fazer a providência adequada. Que, ao meu sentir, na opinião do Ministério Público, essa proposta de decisão que está sendo trazida a plenário, ela não se coaduna com a ordem constitucional e com
os dispositivos do regimento, da lei orgânica do Tribunal de Contas. É essa a manifestação, senhora presidente. Senhora Continuamos presidente, em discussão. Foi citado largamente, mas que o Fernando Toledo tem Queremos com a preferência. palavra, então, o conselheiro Fernando. Senhora presidente, senhores conselheiros, sobre o Ministério Público, eu já tenho me manifestado em momentos anteriores, quando me refiro, antes de discutir o mérito, de nos aprofundarmos no conteúdo de cada uma dessas matérias, sobre o instituto que me imagino basilar, que é a possibilidade do contraditório e da ampla defesa. Momento em que, em algumas decisões desse tribunal, nós atropelamos. Em alguns momentos, nós atropelamos. E quando o tribunal toma uma decisão regimental em arrepio da Constituição, é eivada de erros e passiva de nulidade, que nós poderíamos, inclusive de forma administrativa, temos capacidade de fazê-lo, corrigir esta normativa. Que não é o caso em tela, mas abordaremos esse processo logo mais. Mas eu tenho dito também que, nos casos, e já fui reincidente, quer dizer, tenho dito isso cada vez que o conselheiro Anselmo apresenta diligências sobre as diversas prestações de contas. Tenho dito que nós estamos, quando fazemos de forma monocrática essas diligências, seja ela quais sejam, qualquer diligência que venha a dar amplitude na boa dialética e apresentar a possibilidade do contraditório de despesa, em qualquer situação, eu acato, digamos assim. Independente dessa questão colocada, que não adentrarei a questão da legalidade, enfim, de chamar o processo ex-gestor, gestor anterior e tal, outras coisas todas. Não vou me adentrar a essa questão. Não vou. Primeiro, gostaria de dizer que, em qualquer circunstância, quando se abre a possibilidade de qualquer um deles se manifestar, eu estou achando que estamos bem instruindo o processo. Então, já disse mais dessas vezes, cada vez que vier para esse processo a possibilidade de uma diligência, eu acato a diligência. Tem um conceito já muito bem formado com relação ao mérito que nós vamos julgar, que vem depois. Que nós estamos atropelando, inclusive, muitas das discussões, porque não sabemos nem qual é a decisão com relação a esses processos de 2002, 2001, 2005, 2004, que eu fico torcendo muito, inclusive, isso aí é apenas uma aspas do processo, eu fico torcendo muito que essas diligências não sejam feitas, que não esteja entre elas aqueles municípios que sofreram as intempéries. E teve um município que nem a prefeitura ficou. Eu imagino os documentos lá postos. Muitos municípios, muitos, do Vale do Paraíba, do Vale do Mundaú, e não ficaram, não ficou uma casa de residência, não ficou a sede da prefeitura. Eu imagino como é que nós vamos resgatar esses documentos com esse lapso temporal e essas intempéries ao longo desse processo, que essa é só apenas um exemplo. Eu fui gestor de um município pequeno e quando assumi a gestão do município anterior, do prefeito anterior, que abri o depósito de documentos, tinha lá uma colônia de traças e quase que nada dos documentos lá postos, lá arquivados, dava para manusear. Você imagina, conselheiro substituto do Sérgio Marcel, um processo com 15, 10 anos, 12 anos lá, arquivado nessas possibilidades. Eu acho muito pouco provável que nós consigamos, até mesmo porque não existia nem a possibilidade de, como é que chama hoje, virtualizar esses processos. Naquela época não tinha nada disso, nessa época.
Então, eu acho que tudo isso nós vamos enfrentar essas dificuldades, que vamos discutir quando o processo estiver concluído para o relator, e aí poderemos discutir essa questão de mérito. Mas eu imagino, naturalmente, que nós teremos esta possibilidade de fazer. E quanto, já repeti isso também, quando nós falamos de transferir responsabilidades, o gestor A, o gestor B e tal, essas coisas todas, quem é que vai responder? Eu fico imaginando que nós aqui estamos, esta Corte de Contas, já disse isso, quero dizer novamente, esta Corte de Contas que está transferindo a sua responsabilidade para os jurisdicionados. Que nós já deveríamos ter julgado esses processos com 60 dias do encerramento do período, pelo menos o parecer prévio. Este precisava ter sido emitido. E nós estamos julgando o processo com 12, 13, 14 anos de lapso temporal. Eu acho que isso é o que depõe contra este tribunal. Nós precisamos ter agilidade, nós precisamos nos preparar, nós precisamos evoluir, nós precisamos discutir algo mais próximo, para que nós tenhamos agilidade, até mesmo porque nós teremos mais eficiência no julgamento desses processos, na punição, na responsabilidade, no dever de fazê-lo, entre outras coisas. De forma que, desta forma, me colocando, aguardo ardentemente, conselheiro, que Vossa Excelência consiga instruir esses processos no mais breve espaço de tempo, para que nós possamos, na verdade, julgar o mérito de cada um que está, do que está escrito aí, do que está posto para julgamento, inclusive, até acompanhando em alguns momentos a indicação, o pensamento do conselheiro substituto, doutor Sérgio, que diz, ora, nós estamos esperando tanto, se está tão falho, tomada de conta especial. É um remédio que já existe aqui, que nós podemos fazê-lo. E nós poderemos aqui, então, julgar a matéria e não ficar ainda instruindo o processo com esse lapso temporal. Desculpa até mesmo uma forma de uma manifestação até de conhecimento de gestão de pequenos municípios. Né? Faço isso com esse espírito. Muito obrigado, senhora presidente. Sem dúvida, conselheiro, isso vem muito a somar realmente nessa discussão, na prática, como funciona. Eu acho que é interessante, sim. Então, continua a discussão. Conselheiro Anselmo. Senhora presidente, eu posso até argumentar aquilo que tecnicamente aqui no pleno seja matéria de nossa alçada, eu até posso argumentar. Outras, infelizmente, eu não posso. Eu não posso decidir por achar, só por achar, e nem de fazer uma interpretação, ou ter uma interpretação diferente de outro colega. O artigo 17 da lei está posto. Enquanto nós não afastarmos a constitucionalidade dele, está valendo. E outra coisa, qual é a nossa forma de comunicação ao gestor que tem na nossa lei orgânica? Ei, gestor, vem cá, apresente isso desse jeito? Não é. Se cita, se notifica, se intima. Mesmo que seja para prestar esclarecimentos, mesmo que seja para solicitar documentos, esta é a forma. Está na lei, excelências. Aí eu não posso ficar dando murro em ponta de faca. Falo, ponho meus argumentos e lá e deixo calçado nos termos da lei ou nos termos dos nossos outros normativos, desde que não contrariem na sua ordem de precedência nem a lei, nem o regimento interno, evidentemente. E este também não contraria, não vou nem falar sobre a legislação maior, por assim dizer. É fato, realmente nós devemos nos debruçar sobre nossa realidade, sobre os nossos normativos, devemos lê-los todos, não decorá-los todos, mas sabermos onde podemos ir consultar em algum problema, alguma dúvida, e é uma questão aí, realmente, em alguma parte dela, interpretativa. E vejam só, eu também aqui
já que teve essa justificativa apresentada pelo doutor Ministério Público, também quero apresentar a minha, que estou aqui para julgar